Bom dia, pessoal. Como estão? Sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de estratégias de cooperação, que é a gestão de redes de cooperação, certo? Bom, então encerrando nossa disciplina, né, nós já vimos como é que as redes como é que as empresas elas podem se comportar em rede, em associação, é, abordando estratégias coletivas, trabalho em grupo, em equipe, entre empresas. E também vimos os benefícios que esse tipo de trabalho pode gerar, né, como, por exemplo, uma inovação colaborativa, podem gerar para as empresas, né, em termos de benefícios positivos, claro, mas, ao mesmo tempo, o quanto isso agrega, né, de fato, e o quanto ainda é difícil que as empresas consigam perceber, está muito enraizado ainda a cultura organizacional é, na teoria de teoria porteriana, digamos assim, né? Que é da competitividade em que as empresas elas se estabelecem a partir da sua posição competitiva no mercado. E isso ainda está muito enraizado nas empresas, na cultura organizacional. Então é muito complexo de lidar com isso. É uma nova realidade e ela está acontecendo nas organizações, mas ela vem evoluindo ao longo dos últimos anos, né? Ao longo dos últimos 20 anos. Certo, pessoal? Então, hoje, para encerrar essa nossa disciplina, nós vamos falar um pouco sobre gestão de redes de cooperação. Afinal, como é que eu faço essa gestão dessas redes? Vocês, como futuros administradores, se estiverem trabalhando para alguma empresa e forem incumbidos de participar dessa gestão da parte que vai trabalhar, que vai gerir, que vai administrar o trabalho em grupo, o trabalho da empresa em rede, existem algumas técnicas, alguns instrumentos que o Balestrin e Verschoor identificaram a partir dos mais utilizados, das técnicas mais utilizadas pelos autores, tá? Mais publicados. Então, o campo dos estudos das redes de cooperação, ele é bastante rico em trabalhos que explicam como elas se constituem, porque nós já vimos isso ao longo da nossa disciplina, não é verdade? As formas que a cooperação assume e os benefícios que proporciona. Em contrapartida, ainda são escassos os estudos que versam sobre o modo de gerenciá-las, sobretudo no que concerne aos instrumentos de que podem se valer os gestores no momento de constituir uma rede. Então, vocês viram, né, como é que as empresas se comportam, como é que acontecem as redes, mas e aí? O que a gente quer saber mesmo, enquanto administradores, enquanto futuros administradores, é como é que eu faço essa gestão? Esse é o grande mote, né? Eu entendi como é que as empresas, ao longo da disciplina, eu consegui compreender como é que as empresas se comportam, como é que o próprio mercado se comporta em relação a essas empresas. As pessoas consomem mais, consomem menos, quais são os benefícios, não é, que as empresas têm a partir disso. Mas eu ainda não me falta informações com relação a como administrar isso. Então, como os próprios autores falaram, essa literatura é bastante escassa, mas ainda assim existem estudos sobre isso, né? Então, os instrumentos que nós iremos ver na aula de hoje, eles não devem ser tomados como uma receita simples e pronta para o gerenciamento das redes de cooperação, tá? Tem que ficar bem claro isso. Mas como sugestões para facilitar o trabalho de vocês, como futuros administradores, e daqueles que almejam construir, né, essas redes. Eles não operam isolados e devem estar alinhados no sentido de complementar-se mutuamente. Então, eu não vou escolher um e vou aplicar. Não, eu escolho todos, porque todos são complementares. Todos esses instrumentos que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, eles são complementares, tá? Cabe ressaltar também uma coisa bastante importante, é que esses instrumentos eles resultam da observação das melhores práticas de gestão adotadas nas redes de cooperação investigadas, da experiência dos autores e da adequação dos elementos de gestão presentes na literatura. Muitos desses elementos já são utilizados por centenas de redes de cooperação no Brasil e no exterior. No entanto, necessitam sempre ser contextualizados à realidade específica das redes nas quais serão adotados. Então, pessoal, é o seguinte, não é uma fórmula pronta, tá? Não é uma equação que a gente vai ali, aplica e resolve o problema. Não. Lembrem sempre que nós estamos lidando com o fator humano, com pessoas. No momento em que nós lidamos com pessoas, existe uma imprevisibilidade de possibilidades de causas e consequências dessas relações muito grande. Por isso,
que não existe uma fórmula pronta. Existem esse embasamento teórico, que são esses instrumentos de gestão, mas isso precisa ser incorporado de acordo com a realidade de cada município, de cada localidade, de cada região, por exemplo, ou de cada empresa em específico, tá? Então, sempre considerar esse elemento, esse fator. Bom, o primeiro instrumento, então, são os instrumentos contratuais. O que são os instrumentos contratuais, né? Os instrumentos contratuais, eles são importantes para as redes de cooperação, porque eles especificam os direitos e os deveres dos envolvidos, né? Porque está tudo documentado, está tudo escrito de qual é o papel de cada um dentro da rede. Eles organizam os recursos existentes, sejam eles recursos humanos ou naturais ou físicos, tá? Como, por exemplo, edificações, maquinário, equipamentos. Eles regulam as relações entre os participantes e reduzem os conflitos e a probabilidade de ações oportunistas, principalmente. Lembram que nós conversamos muito sobre isso? A teoria das firmas, em que eu tenho custos de transação que não estão especificados nem no custo de mão de obra, nem no custo da matéria-prima. Nós temos a questão do egoísmo, do oportunismo, que muitas vezes vão criar conflito de relação entre as organizações, porque muitas vezes as empresas elas têm objetivos diferentes, mas quando a gente trabalha em rede, é necessário considerar que existem outras empresas que estão envolvidas, então eu não posso considerar os meus interesses individuais enquanto empresa, não é? Certo? Pessoal, é como morar num condomínio. Eu não posso ligar a música a todo vapor, alto, muito alto, porque eu tenho outras pessoas que também residem ali muito perto, em cima, né, no apartamento de cima, no apartamento de baixo, no apartamento da frente, do lado. Então, eu preciso ter, são regras de convivência que se estabelecem em função do quê? De um conjunto de pessoas, dos interesses de um conjunto de pessoas, não somente do meu interesse individual. É a mesma lógica se aplica às empresas que trabalham em rede. Então, a contratualização, né, estabelecer contratos, ele é benéfica. Não apenas para a consecução dos objetivos, né, para que a rede como um todo alcance seus objetivos, mas também para a condução das atividades rotineiras dessas associações ou redes, tá? Porque está tudo pré-estabelecido já aquilo que tem que ser feito. Então, o Balestrinho e o Verschoor, eles nos trazem essas ações sugeridas, tá? Sendo que podem haver diferentes instrumentos contratuais, como, por exemplo, o contrato constitucional, que muitas vezes ele é conhecido como, não é conhecido por esse nome, mas ele é conhecido como estatuto, ou como regimento, não, regimento interno é outra coisa, como estatuto de criação da empresa, ou contrato social, tá? Então, esse contrato constitucional, normalmente ele se faz quando se constitui essa associação ou rede. E aí tem algumas ações sugeridas ali para que são elementos que devem estar contemplados dentro desses documentos, tá? Como, por exemplo, eu não vou ler todos, tá? Vou ler só alguns. Definir a finalidade da rede de cooperação, estabelecer os direitos e deveres dos associados, estruturar a forma como a rede será administrada, instituir órgãos de administração, estruturar a forma de eleição da diretoria, determinar as regras para a instalação e deliberação de assembleias, ou seja, quando acontecerão essas reuniões, onde acontecerão, com que periodicidade acontecerão, para que todos estejam cientes, seja algo que esteja integrado à cultura da organização. Bom, então toda terça-feira tem reunião, ou de 15 em 15 dias, terça-feira tem reunião, ou quarta, ou sexta, então já isso tem que fazer parte da cultura da associação, para que todos tenham conhecimento, tá? E por último ali, estruturar a forma de transferências de propriedade e sucessões. Então tem que estar tudo muito bem especificado para que não haja dúvidas entre os participantes da rede, para que seja muito claro, correto? Também, como instrumentos contratuais, né, podem ser considerados o regulamento interno e também o código de ética da associação, tá?
Depois já deixei os slides lá no Moodle, vocês podem ler com mais calma, tá? Se quiserem aprofundar. Instrumentos estratégicos, tá? Nós vimos ali os instrumentos contratuais, tá? Que são os contratos, as formas de documentos que podem ser gerados pela associação para regrar o comportamento e as ações, né? Dentro da rede, em prol sempre dos objetivos da rede. E agora os instrumentos estratégicos. Os instrumentos estratégicos da gestão das redes estão ligados ao conceito de estratégia coletiva. Lembram lá da nossa aula sobre estratégia coletiva? Segundo o qual as estratégias adotadas pelas empresas não devem se limitar às ações individuais dos associados. A gente estava falando sobre isso, né? Como morar num condomínio. Posso considerar só o que eu quero fazer. A gestão das redes de cooperação lida com a dinâmica da interdependência estratégica entre as empresas. A solução encontrada é adotar ferramentas de planejamento estratégico participativo. Então, no momento em que eu tenho muitos participantes envolvidos, eu preciso encontrar formas de que todos sejam ouvidos, de que todos sejam contemplados de alguma forma. E a maneira de fazer isso nós vamos ver agora como é que os instrumentos estratégicos nos possibilitam fazer isso. Então, ali, nós temos 3 exemplos de instrumentos estratégicos que podem ser aplicados. O primeiro é o planejamento estratégico participativo, o segundo é o plano de ação, que pode ser elaborado, ou equipes de implementação estratégica. Vamos ver lá o primeiro. O planejamento estratégico participativo, ele tem como ações sugeridas, né, que devem estar contempladas neste planejamento. Apresentar os conceitos e a contribuição do planejamento estratégico para a rede. Por que, pessoal, isso? Porque muitas vezes as empresas elas participam da rede, mas elas precisam ser, isso é uma cultura que precisa ser retomada. Então, a cada encontro, a cada reunião, isso precisa ser mostrado, para que as pessoas lembrem o porquê que elas estão ali, né? Os empresários, os colaboradores, lembrem por que eles estão ali. E os objetivos que eles querem alcançar participando dessa rede. Porque uma rede, ela só é completa quando todos participam efetivamente. Eu não vou participar e não vou ir. Por exemplo, participo do conselho do condomínio onde eu moro, tá? Ou da associação de bairro que eu moro, ou do colégio, do grêmio estudantil do meu colégio, da minha faculdade, do diretório acadêmico. Então eu participo, mas eu não vou. Eu participo, meu nome está lá, no regimento está lá, meu nome está lá, eu faço parte. Mas eu não vou nas reuniões. Eu não participo ativamente, assiduamente. Que diferença vai fazer isso? Eu vou fazer para a rede, para construir a rede, para alcançar os objetivos dessa rede, porque afinal é um trabalho em rede. Esses exemplos que eu citei aqui também. Então, percebam esse contexto que eu dei, que é muito mais pessoal, mas levem esse exemplo para o contexto organizacional. Então, se a empresa ela não participa, ela não está imbuída, ela não tem esse sentimento de participação, de estar incluído nesse processo, eles muitas vezes se perdem interesse. Então, a ideia de apresentar os conceitos e a contribuição do planejamento estratégico para a rede é lembrar toda vez dos objetivos que essa rede tem e da importância e do papel de cada um para constituir a rede e para chegar a esses objetivos almejados, correto? Certo, pessoal? E aí também tem muitos outros detalhes. Eu não vou ler, mas os slides estão lá no Moodle, vocês podem ler depois com mais calma. Instrumentos de tomada de decisão. Então, nós vimos ali o primeiro, que são os instrumentos contratuais, né? O contrato social, regimento interno, código de ética. Vimos agora ali os instrumentos estratégicos, né? Que vão incluir o planejamento estratégico participativo, planos de ação e equipes de implementação estratégica, e agora os instrumentos de tomada de decisão. Então, vejam que esses instrumentos todos eles estão elencados. Lembram lá dos primeiros slides que eu falei que eu não posso usar somente um? Eu vou escolher qual que eu vou usar e vou usar. Não, para a gestão das redes. Não, eu vou ter que contemplar todos, porque são muitas pessoas, são muitas decisões a serem tomadas e tudo precisa estar encadeado, tá?
Então, instrumentos de tomar a decisão, eles priorizam o suporte à participação aberta, estimulando a descentralização e o envolvimento dos associados. A tomada de decisão pelos gestores pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma rede de cooperação, é ou não é, pessoal? As nossas tomadas de decisões diárias, de que horas vamos acordar, de que horas vamos levantar, se vamos tomar banho ou não, se vamos ir trabalhar ou não, se vamos ir estudar ou não, elas determinam o sucesso ou o fracasso das nossas vidas, é ou não é? Então, a mesma lógica se aplica às organizações. Dessa forma, são estabelecidos instrumentos que procuram minimizar as divergências de interesses entre as empresas envolvidas e principalmente entre estas e os gestores da rede. Então, quando eu utilizo instrumentos de tomada de decisão, eu utilizo para minimizar interesses pessoais, porque eles vão existir. Muito embora eu esteja trabalhando em rede, eu esteja disposto a cooperar. Esse é o objetivo da nossa disciplina, né? Entender como funcionam as estratégias de cooperação entre as empresas. Mas, ainda que elas estejam dispostas a cooperar, sempre vai haver essa questão do oportunismo. É algo inerente à condição humana, de querer proteger a si mesmo, a sua empresa, a si mesmo enquanto pessoa, a si mesmo enquanto empresa, certo? Por isso, é necessário alguns mecanismos de autodefesa da própria rede. Então, esses instrumentos de tomar decisão são isso. Eles servem para proteger os interesses da rede como um todo, dos interesses pessoais de quem participa dessa rede, dessas empresas, tá? De que forma fazemos isso, pessoal? Nós podemos fazer isso por meio de implementação de um conselho de administração, reunião geral dos associados, né? Uma reunião, como eu falei para vocês, periódica, e também por meio da diretoria da rede. Então, algumas ações sugeridas para o conselho de administração, por exemplo, é instituir contratualmente a forma de composição dos membros do conselho. Isso precisa estar escrito, né? Quem é que vai participar? De que setor é? Então, isso tudo precisa estar bem especificado. Elaborar o cronograma anual das reuniões do conselho de administração. Organizar os assuntos que serão tratados na reunião do conselho. Definir o momento da apresentação de atividades e resultados dos gestores. Definir o momento de apresentação de atividades e resultados da diretoria. Estabelecer o prazo para a tomada de decisões e deliberações do conselho e elaborar a ata de decisões do conselho de administração em cada reunião. Então, são mecanismos que são criados para defender, né, a rede dos próprios interesses pessoais dos associados. Mas isso, pessoal, não é algo que seja pejorativo, não é algo assim, a gente tem que se defender, vai trabalhar em rede, mas tem que se defender de si mesmo. Não. É algo que são mecanismos de defesa que devem ser implementados, tá? Porque muitas vezes as pessoas mudam de ideia. É ou não é verdade? As pessoas não têm direito de mudar de ideia? Tem direito de mudar de ideia, com certeza, de se refazer, de se reconstruir. A mesma coisa acontece para as empresas. Às vezes, as empresas, elas, no primeiro momento, não demonstram interesse, elas participam, mas não demonstram interesse, por exemplo, de gerir, não demonstram interesse de estar mais, de ser um membro mais ativo. E então o interesse da associação como um todo, da rede como um todo, precisa ser preservado para que, por exemplo, em casos que ocorra, né, esse tipo de alteração, de mudança, não a associação ou a rede como um todo não seja prejudicada, tá? Mas basicamente é isso. Bom, então nós já vimos ali, né, como é que funcionam os instrumentos contratuais, os instrumentos estratégicos, os instrumentos de tomada de decisão. E agora vamos ver o último, né, que são os instrumentos de integração. Deixa eu ver se é o último aqui, vamos ver. É o último. Instrumentos de integração. Eles servem de suporte das ações em conjunto. Ele busca fortalecer as relações e equilibrar empresas interdependentes. Lembram que a empresa, quando participa de uma rede, ela tem a sua característica individual, ela permanece sendo a sua empresa, com o nome, com a sua cultura, com seus objetivos, mas, ao mesmo tempo, ela depende das outras empresas
para alcançar objetivos maiores. Lembram da relação ganha-ganha? Então, por isso ela passa a ser interdependente. Ela não depende, por exemplo, de receita financeira ou de gestão, não. Ela não depende disso, mas ela interdepende no sentido de que uma empresa, que todas as empresas da rede, elas estão interconectadas, tá? Nesse sentido. Para que configure uma entidade organizacional sinérgica. Lembram, pessoal, da palavra sinergia? Com certeza vocês já estudaram essa palavra sinergia. A sinergia ela é algo que se estabelece a partir do momento em que todos têm um objetivo em comum e unem as suas forças, trabalham em conjunto para alcançar esse objetivo. Então, todo mundo empenha a mesma força, o mesmo vigor, digamos assim, né? Para alcançar o objetivo. Isso é sinergia, quando todos estão afinados, tá? Ao lado dos demais instrumentos de gestão, eles potencializam a interação entre os associados e possibilitam o empreendimento de ações colaborativas complexas. Sua principal função é alinhar valores, visões e práticas, a fim de tornar as empresas capazes de alinhar os interesses individuais aos coletivos. Vamos ver como é que nós podemos elaborar esses instrumentos de integração dentro da gestão das redes. Então, nós temos ali 4 opções, né, de formas de fazer isso. A primeira é a integração entre os empregados das empresas associadas. Integração entre os empresários associados. Integração entre as famílias dos empresários associados. Integração da rede com o seu entorno. Então, a rede ela não está isolada em si mesma. Ela existe, ela coexiste em relação às empresas individuais e também coexiste em relação às outras empresas que não fazem parte da rede também. É ou não é verdade? Lembram lá vocês não porque isso a gente trabalha na disciplina de competitividade, mas para quem está fazendo competitividade, tá vendo, né, que as empresas elas se posicionam em relação ao mercado, em relação aos seus concorrentes, elas podem fazer alianças estratégicas, mas ainda assim ainda assim existem outras empresas do entorno que não estão fazendo parte disso, que vão de alguma forma influenciar a relação dessas empresas que compõem a rede, vão influenciar o posicionamento da rede como um todo no mercado também, certo? Então, ali na integração da rede com o seu entorno, aqui, ó, onde está o mouse, se vocês conseguem ver, se aparece para vocês o cursor, como ações sugeridas, nós temos analisar junto aos associados a inserção social da rede, identificar as principais necessidades sociais do entorno dessa rede, avaliar as possibilidades de ações mais adequadas e de maior impacto social, aproximar parceiros que possam apoiar o desenvolvimento das atividades, elaborar um plano de atuação em conjunto da rede dos seus parceiros, delinear as principais atividades e como cada associado poderá se envolver, realizar reuniões para avaliar os resultados e propor melhorias para as novas ações. São algumas das ações sugeridas, né, para a integração da rede com o seu entorno. Então, percebam que é bastante trabalhoso, né, trabalhar com gestão de redes, porque é mais complexo do que somente uma organização. Vocês acabam se envolvendo com diversas organizações, com diversas culturas diferentes, com um número de pessoas muito maior. Então, se as relações sociais elas já são complexas, imaginem com uma grande quantidade de pessoas. E o objetivo da gestão também é fazer com que essas empresas se mantenham participativas na rede, se mantenham imbuídas dos objetivos dessa rede. Tá? Que esses objetivos eles sejam maiores do que os objetivos individuais também. Esse é o papel do gestor da rede, de contemporizar todas essas relações humanas em prol dos objetivos da rede. Lembrem sempre que a rede ela está em primeiro lugar, porque todos ganham com a rede. Todas as empresas ganham e, consequentemente, as pessoas também ganham com os objetivos que a rede tem a alcançar. Por isso que a prioridade é sempre a rede, em função de todas as relações que possam haver
no seu entorno, no seu redor, tá? Por fim, pessoal, concluindo, a figura a seguir, ela apresenta uma síntese dos elementos que poderão orientar os gestores a construir, desenvolver e gerenciar redes de cooperação, tá? Que são esses instrumentos que nós acabamos de ver, mas organizados em figura para nós entendermos como eles se complementam. Então, os instrumentos e ações sugeridas nessa aula, eles não esgotam todas as possibilidades de gestão de redes de cooperação, tá, pessoal? Eles não são as únicas coisas que existem, correto? Vocês podem ampliar, no momento que vocês forem trabalhar com a gestão de redes de cooperação, podem perceber que muitas vezes alguns desses conceitos não vão se aplicar em função da cultura ou em função da realidade como um todo, né, da rede que vocês estão trabalhando. Então, os elementos para o estabelecimento, né, dessa gestão de redes são objetivos comuns, gestão e interação. Todos esses itens elencados a fim de alcançar os ganhos competitivos finais, que nós já vimos ao longo da nossa disciplina, né? Nós estamos retomando agora nessa última aula. Lembrando sempre, acabei de falar, né, no slide anterior, de que a rede é o principal, porque a rede vai levar todas as empresas participantes a alcançar os objetivos. Quais são os objetivos, pessoal? Ganhar mais. Vender mais. Vender mais, consequentemente lucrar mais, consequentemente ganhar mais. Então, os ganhos competitivos que as empresas têm ao trabalhar em rede vão ser, ou normalmente, né, tendem a ser muito superiores aos que ela teria se ela estivesse trabalhando sozinha no mercado. Partindo desse princípio, o objetivo sempre vai ser priorizar os interesses da rede como um todo, porque ela vai sempre buscar beneficiar a todos os participantes dessa rede. Tá? Por isso, então, o objetivo, né, é defendê-la tanto assim, em tantos critérios, seja de estratégico, seja de contratual, tomada de decisão, ou o último que a gente acabou de ver, que é de integração. Tudo isso está cria um objetivo, cria um ambiente de protecionismo da rede como um todo, dos seus próprios participantes, inclusive, né? Para que o objetivo da rede não seja alterado ao longo do tempo em função de interesses individuais. Certo, pessoal? Era esse, então, na nossa aula de hoje. Coloquei a foto de umas formiguinhas ali, porque as formigas são um exemplo de trabalho de cooperação, né? De que elas vão sempre no trabalho formiguinha, passo a passo, carregando folhinha por folhinha, elas vão construindo o seu formigueiro, que normalmente são enormes e que guardam alimento para toda a estação do frio, né? Para que elas possam estar protegidas e seguras. Então, essa é uma forma de entender as relações de cooperação. Quando as empresas elas conseguem chegar num nível de entendimento de que a cooperação ela serve para protegê-las, serve para o seu benefício, o seu próprio benefício, tá? Eu espero que tenha sido uma boa disciplina para vocês. Espero que possa ter sido útil para o amadurecimento de vocês enquanto futuros administradores, entender novas relações de mercado, novas tendências, né, de relações de mercado que estão surgindo e que vão surgir ainda, né, vão surgir ao passar dos anos, as pessoas elas vão evoluindo ou desvoluindo, dependendo da pessoa, mas tá, de maneira geral a humanidade ela vai evoluindo, né, as suas formas de interagir uns com os outros. E as redes de cooperação, elas apresentam uma forma de esperança, assim, para as empresas, né? Uma forma de que elas podem contar umas com as outras, em vez de agirem de uma maneira mais competitiva, acirrada. Há empresas que ainda atuam dessa forma? Existem empresas que atuam dessa forma, com certeza. Por isso, a importância, né, de empresas menores se unirem para tentar equiparar essa capacidade de cooperação, de competitividade no mercado. Certo, pessoal? Então, era isso por hoje. Muito obrigada. Até mais.